Fala, meu estudante! Professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física, para darmos início à nossa terceira parte, a nossa terceira aula de questões, né? Aqui de resolução de questões de MMC e MDC. Para ser mais preciso, a nossa terceira parte ela vai ser só sobre questões de MDC, né? Na última aula nós vimos que respondemos 5 questões de MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum, e agora vamos ver 4 questões, né, para finalizar essa parte, essa etapa aqui de MDC, que é máximo divisor comum, tá bom? Então vamos lá, a nossa questão, a primeira questão diz o seguinte, ó: sendo J igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 mais 7 ao cubo, e R igual a 2 ao cubo vezes 5 à sexta vezes 7 vezes 11, calcule o MDC de J e R. Então, destaquei já, né, pessoal, os nossos números aqui, bacaninha. E o que é que ele quer? Ele quer exatamente, ó, o MDC de J e R, sendo que o J e R são dados por esses valores. Beleza? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, pessoal, nota, certo? Que se eu multiplicar todos esses números aqui, são dois números aqui, né? Eu não sei quais são esses números, mas eu tenho a forma fatorada desses dois números. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui, ó, eu vou encontrar esses dois números, tá bom? E esses dois números aqui serão, aliás, essa forma aqui é a forma fatorada desses dois números. Ou seja, normalmente ele te dá dois números, ele quer que você fatore, né? Dividindo por números primos para encontrar essa forma aqui. E a partir dessa forma aqui, você vai lá e calcula o MDC. Então, como é que nós fazemos, pessoal, para encontrar, então, o MDC? Nós vimos que nós aprendemos nas nossas aulas duas formas de nós calcularmos isso. Né? Vimos a forma nas práticas e vimos a primeira maneira. Né? Então, nota, pessoal, por que é importante? Por que eu fiz questão de destacar, né, apresentar para vocês as duas formas? Porque, às vezes, nem sempre aquela forma mais prática é suficiente. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a primeira forma, aquela mais trabalhosa, um pouquinho, onde nós fatoramos os dois números separadamente, e depois nós fazemos o quê? Nós pegamos o produto dos números que se repetem nos dois elevado ao menor expoente. É isso que a gente vai fazer aqui. Ou seja, vamos destacar aqui os números que se repetem, tá? Que se repetem aqui nos dois. Ó, nota que esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, ele está presente tanto no J quanto no R, certo? Da mesma forma, olha só, o 3 não. O 3 só tem no J, o 3 não aparece no R. Mas nota que o 5 aparece. O 5 aparece aqui no J e aparece também no R, certo? Assim como o 7. O 7, nota que o 7 também aparece no J e aparece também no R. Mas assim como o 3, o 11 não aparece. Agora eu quero que vocês notem o seguinte, certo? O nosso MDC, pessoal, ele será dado pelo produto dos números que se repetem, certo? Que se repetem das duas formas fatoradas, ou seja, dos dois números. É o produto do 2 pelo 5 pelo 7. Ok? Só que tem um detalhe bem importante. Esses números que estão aqui, pessoal, eles serão elevados ao menor expoente que aparece nos dois números. Ou seja, nota que esse 2 aqui ele aparece elevado a 2 no J e a 3 no R. Só que nós vamos utilizar o menor deles, ou seja, vamos utilizar o 2 ao quadrado. Da mesma forma, o 5. Nota que o 5 ele aparece elevado a 1, né, aqui no J, e elevado a 6 no R. Então, vamos utilizar o quê? O elevado a 1, que não precisa aparecer. Da mesma forma, o 7. Nota que no J está 7 ao cubo e no R está o 7. Então, a gente vai utilizar o que está elevado ao menor expoente. Por que isso, pessoal? Porque nós vimos que na forma prática, como é que nós fazemos? Nós vamos fazer o produto daqueles números que se repetem, né, que dividem, nós dizemos, os dois números ao mesmo tempo.
Então, quando nós olhamos para cá, ó, desses 2 aqui, por exemplo, ó, dos 3 que está aqui embaixo, dos 2 lá de cima, somente 2 daqui e 2 aqui de baixo que divide os 2 ao mesmo tempo. Por isso que nós pegamos o produto do número elevado ao menor expoente. Assim como 5 elevado a 6. Ó. Nota que só tem um desses 5 aqui, ó, desses 6, 5, somente um divide os 2 ao mesmo tempo. Por isso que isso é elevado a 1 expoente. Ficou claro isso? Então, com isso, pessoal, vamos então calcular aqui o nosso produto. Então, fica 2 ao quadrado vezes 5, né? 2 ao quadrado dá 4, vezes 5 vezes 7. Então, 4 vezes 5 dá 20. Quanto é que é? 20 vezes 7. 20 vezes 7 é 140. Portanto, o máximo divisor comum, certo? De J e R, o MDC de J e R é 140, certo? Relembrando, eu não sei quais são esses números, mas ele me deu a forma fatorada, que é o que eu preciso para calcular o máximo divisor comum. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, vamos para a nossa próxima questão. Então, a nossa segunda questão diz assim, ó. Um comerciante comprou 320 litros de leite, 140 litros de suco e 250 litros de água. Ele deseja colocar essas bebidas, sem misturá-las, em recipientes menores, porém iguais, e na maior quantidade possível em cada um. Qual deverá ser a capacidade de cada recipiente e quantas unidades serão necessárias? Pessoal, essa questão ela exige um pouquinho de raciocínio, né? Já destaquei aqui, ó, destaquei aquilo que é interessante. Então, fala o seguinte, ó, um comerciante ele comprou o quê? 320 litros de leite, 140 litros de suco, 200 litros de água, e ele quer o seguinte, ele deseja colocar esses 3 tipos de bebidas, certo? Sem misturá-las em recipientes menores, né? Menores do que eles são grandes, né? Ou seja, um recipiente que cabe 220 litros de leite, um recipiente que cabe 240 litros de suco e um recipiente que cabe 250 litros de água. Então, ele quer colocar esses líquidos, certo? Em garrafinhas, em recipientes menores, né? Recipientes menores sem misturá-las, ou seja, cada recipiente contendo somente água, somente leite, somente suco, não quer misturá-los, certo? Só que esses recipientes eles têm que ser iguais e na maior quantidade possível, certo? Então ele quer saber o quê? Qual a capacidade e quantas unidades serão necessárias para engarrafar, para colocar essas bebidas, ok? Então, destaquei mais aqui, ó. Então, pegando aqui de maneira bem geral, ele tem o quê? Ele tem 320 litros de leite, 140 de suco, 250 litros de água. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a capacidade de cada um desses recipientes, né? Menores, obviamente, do mesmo tamanho, mas que tem a maior capacidade possível. E a quantidade. Bem, pessoal, para calcular a capacidade, nota que isso aqui, ó, ele quer que cada recipiente seja na maior quantidade possível em cada um, né? Ou seja, tem a maior quantidade possível em cada recipiente. Por exemplo, poderia ser um recipiente de 1 litro, né? Mas 1 litro, claro que daria para colocar, ó, ficaria até fácil de calcular, mas ele não quer, não é o menor, pessoal, ele quer o maior recipiente possível, que dê para engarrafar todos eles sem sobrar líquidos, certo? Ou seja, ele quer o máximo divisor comum, certo? De 140, 250 e 320. Ficou claro, pessoal, a associação dessas garrafinhas com o MDC? Bem, vai ficar claro quando nós resolvermos a questão, tá? Então, para calcularmos o MDC desses números que nós fazemos, dividimos todos eles por fatores primos, começando pelo 2. Então, 140 por 2 dá 70. 250 para 2 dá 125, não é isso? Isso.
E 320 para 2 dá 160. Ok? Então, nota que esse 2 aqui, né? Ele é especial, porque nós sabemos que o MDC será dado pelo produto dos números que divide todos eles ao mesmo tempo. Então, esse 2 aqui é um deles. Então, continuando ainda, né? Ainda dá por 2. 70 por 2 dá 35. Mas nota que o 125 não dá. Então, repetimos. É um número ímpar, não é divisível por 2. 160 dá por 2, que é 80. Nota, como 80 ainda dá por 2, nós continuamos dividindo. E nota que esse 2 aqui ele não divide os 3 ao mesmo tempo. Portanto, por isso que eu não destaquei. Então, o 35 não dá por 2. O 125 também não dá por 2. Mas o 80 dá, que é 40. E como 40 é divisível por 2, nós continuamos. Então, repete aqui, ó, repete aqui. E 40 por 2 dá 20. Continua dando por 2. Então, vamos repetir esses aqui, ó. Então, 20 por 2 dá 10. Continua, dá por 2 ainda. Repete, ó, 125 e o 35. E o 10 por 2 dá 5. Certo? Agora, eu já posso colocar aqui, né, o 35 e posso colocar o 125. Isso. Por quê? Porque todos eles são divisíveis por 5 agora. 35 por 5 dá 7. 125 para 5 dá 25. E 25 para 5 dá 1. Nota que agora, mais uma vez, ó, esses 5 aqui, ele divide todos eles ao mesmo tempo. Então, nos interessa. Agora, continuando, né? Ainda dá para dividir por 5, né? Nota que o 7 não dá, obviamente, nós repetimos. Mas o 25 dá. 25 por 5 dá 5. Então, continuamos, ó. Repete o 7. 5 por 5 dá 1. Ok? Foi bem maior do que eu pensei, né? E o 7 dá por 7, que é 1. Beleza, pessoal? Então, pronto. Fatoramos todos eles e nós notamos aqui que os dois números que dividem os três números ao mesmo tempo é o 2 e o 5. Portanto, o nosso MDC será o produto desses dois números. Ou seja, 2 vezes 5. Quanto é que dá 2 vezes 5? 2 vezes 5 dá 10. Ou seja, pessoal, o máximo divisor comum de 140, 250, 320 é 10. Ou seja, essa aqui é a capacidade máxima que cada garrafa deve ter. Não é isso que ele está pedindo aqui? Ó? Ele quer que seja a maior quantidade possível, seja, caiba a maior quantidade de líquido possível em cada garrafa, ou seja, o volume máximo de cada garrafa. Portanto, pessoal, a capacidade de cada garrafa é o quê? 10 litros. Então, 10 litros, certo? Então, cada garrafa cabe 10 litros. Pronto, agora a próxima pergunta é o seguinte: e a quantidade de garrafas? Quantas quantidades nós vamos precisar para colocar todas essas bebidas? Bem, pessoal, agora vem mais um raciocínio aqui, ó. Nota o seguinte, né? Olha, presta atenção. A quantidade de copos será o quê? Nota que se eu pegar a quantidade de, ó, por exemplo, eu preciso saber quantas garrafas de 10 litros que eu vou precisar para colocar a quantidade de leite, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a quantidade total, ou seja, o volume total de leite que eu tenho, e vou dividir pelo volume de cada garrafa. E isso vai me dar a quantidade de garrafas que eu preciso. O mesmo caso, tá aqui, ó. Então, vai ser o quê? Vai ser o total, o volume total, ou seja, a quantidade total de litros, pelo volume de cada unidade. Isso vai me dar o quê? A quantidade de garrafas que eu vou precisar. Ficou claro isso? Então, vamos lá. Por exemplo,
320 litros de leite dividido pelo volume de cada garrafa dá o quê? Dá 32 garrafas. Então, vou precisar de 32 garrafas para colocar 320 litros de leite. E vou precisar, então, nota que o total de litros de suco que eu tenho é 140. E a capacidade de cada recipiente, de cada garrafa, é 10. Portanto, 140 litros dividido para 10 litros é 14. 14 o quê? 14 unidades, 14 garrafas. Eu vou precisar para colocar a quantidade de suco. E quantas garrafas que eu vou precisar para colocar os 250 litros de água? É o total, é o volume total de água dividido pela capacidade de cada garrafa. Isso aqui dá o quê? 25 garrafas, certo? Então, eu vou precisar de 32 garrafas para colocar todo o leite, 14 garrafas para colocar todo o suco e 25 garrafas para colocar toda a água. Mas o que ele quer saber é o quê? O que ele quer saber é a quantidade total de garrafas. Ou seja, eu vou somar todas elas. Ou seja, eu vou somar as 32 garrafas de leite mais as 14 garrafas de suco mais as 25 garrafas de água. E isso vai me dar o quê? Vai me dar 71 garrafas. Certo? Portanto, pessoal, resumindo, cada garrafa vai ter que ter uma capacidade máxima de 10 litros e eu vou precisar de 71 garrafas para poder colocar todas as bebidas, certo? Ficou claro? É interessante essa aplicação do conceito de mínimo múltiplo comum? Pois é isso. Então, vamos então para a nossa próxima questão. Então, nossa terceira questão, pessoal, diz o seguinte, ó, 2 rolos de corda, um de 280 metros e o outro de 320 metros de comprimento, precisam ser cortados em pedaços iguais e no maior comprimento possível. Então, na letra A, ele quer saber o quê? Quanto medirá cada pedaço? E letra B, quantos pedaços serão obtidos? Então, já destaquei aqui, né? Está o quê? 2 rolos de corda, certo? Sendo que cada corda, a primeira corda tem 280 metros e a segunda tem 320 metros, certo? E ele vai precisar cortar essas cordas em pedaços menores e iguais, só que no maior comprimento possível. E ele quer saber o quê? Na letra A medida de cada pedaço, ou seja, o comprimento de cada pedaço e quantos pedaços serão necessários. Então, nota que o raciocínio ele é parecido com o da questão anterior, certo? Então, tá aqui, ó. Então, ele me dá 2 pedaços de corda, aliás, 2 cordas, né? 2 cordas, vou ter 2 pedaços aqui, mas são 2 cordas, tá? 2 cordas. Então, são 2 cordas. A primeira corda tem 280 metros e a segunda tem 320 metros. Então, ele quer saber a medida de cada pedaço e a quantidade de pedaços. Certo, pessoal? Então, nota o seguinte, olha. Como ele quer, presta atenção, ele quer cortar as cordas em pedaços iguais, que sejam iguais e tenha o maior comprimento possível. Ou seja, pessoal, ele quer o maior divisor possível desses dois números aqui. Ou seja, ele quer o MDC de 280 e 320. Então, vamos calcular? Então, vamos lá. Então, começando por 2, 280 por 2 dá 140. 320 para 2 dá 160, não é isso? 160, isso. Então, nota que esse aqui divide os dois. Ok. Próximo, ainda dá por 2? Dá, né? 140 por 2 dá, aqui é 70. E 160 por 2 dá 80. Que ainda dá por 2. Então, vamos destacar aquele lá, né? Porque divide os dois. Então, continuando, ó, 70 por 2 dá 35.
E 80 por 2 dá 40. Então, mais uma vez, esse 2 aqui também divide os dois números ao mesmo tempo. Mas aqui agora, ó, nota que o 40 dá por 2, mas o 35 não. Então, vamos repetir o 35, dividir o 40 por 2, que dá 20, e continuamos, ó. Repete o 35, que não é divisível por 2, o 20 é, né, que dá 10, o 10 ainda dá por 2, então repete o 35, e 10 por 2 dá 5. Então, nota que esses 3 2 aqui, né, os últimos 3 2, eles não dividem os dois números ao mesmo tempo. Portanto, ele não vai ser parte do cálculo do nosso MDC. Mas, nota que agora, né, tanto o 35 quanto o 5 são divisíveis por 5, né? 35 para 5 dá 7. E 5 para 5 dá 1. O 7 só dá por ele mesmo, né? O número primo, que dá 1. Então, nota que esse 5 aqui, ó, este aqui, ó, ele também divide os dois números ao mesmo tempo. Portanto, o nosso MDC será dado pelo produto, né, de todos os elementos que dividem, todos os números que dividem os dois números ao mesmo tempo. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, 2 elevado ao cubo vezes 5. Certo? 2 elevado ao cubo é 8. 8 vezes 5 será igual a quanto? A 40. Logo, certo? O nosso MDC é igual a 40. O que isso significa? Então, retornando aqui para a nossa questão. Então, esse 40, ele vai representar o quê? Ele vai representar o comprimento que cada pedaço de corda terá. Ou seja, cada pedaço de corda deverá ter 40 metros, certo? Como assim? Então, ele vai dividir, certo? As duas cordas, vai cortá-las em pedaços. E cada pedaço tem que ter o tamanho máximo de 40 metros para que não sobre nada. Ou seja, o nosso MDC. Beleza, pessoal? E agora é a quantidade de cordas, quantidade de pedaços de cordas. Bem, a quantidade de pedaços de cordas ela é calculada da seguinte forma. Aqui, ó. O raciocínio é parecido com o que a gente agora. A gente vai pegar ó, o comprimento total da corda, olha aqui embaixo, ó. Essa relação aqui, ó. A quantidade, ó. A quantidade de pedaços que nós teremos o quê? É o comprimento total da corda dividida para cada pedaço de corda. Então, a primeira corda tem 280 metros, não é isso? Ela tem 280 metros e cada pedaço tem 40. Então, 280 dividido para 40 dá 7, certo? Dá 7 pedaços. Então, a primeira corda vai ser dividida em 7 pedaços de 40 metros. A segunda corda, ela tem 320 metros de comprimento e cada pedaço, né, terá 40 metros. Portanto, 320 dividido para 40 dá 8. Portanto, a primeira corda terá 7 pedaços de 40 metros e a segunda corda será cortada em 8 pedaços de 8 metros. 8 pedaços, né? 8 pedaços de 8 metros. Então, sendo assim, aliás, então, pessoal, então é o seguinte, então a primeira corda será cortada em 7 pedaços de 40 metros e a segunda corda em 8 pedaços de 40 metros. Mas o que ele quer saber é a quantidade de pedaços, não é isso? Olha aqui, ó. Ele quer a quantidade de pedaços. Então, a quantidade de pedaços, pessoal, vai ser bem simples. É o quê? É 7 pedaços mais 8 pedaços. Portanto, o total de pedaços que nós obteremos são 15 pedaços. Certo? 15 pedaços de cordas com
40 metros de comprimento. Beleza? Então, ficou claro para vocês aí? Tranquilo, né? E nós notamos mais uma vez o tanto que é interessante aqui a aplicação do MDC. Vamos para a nossa próxima questão? Então, a nossa quarta e última questão, pessoal, diz o seguinte, ó. Em duas estradas serão colocadas placas de orientação ao motorista em pontos igualmente espaçados. Se as estradas têm 160 km e 85 km de comprimento, de quantos em quantos quilômetros serão colocadas as placas, sabendo que essa distância é a maior possível? Então, está aqui o quê? São duas estradas, né? Nessas estradas serão colocadas placas de orientação, né, para os motoristas, em pontos igualmente espaçados, ou seja, a distância entre essas placas, a distância entre essas placas deve ser sempre a mesma distância, certo? E são duas estradas. A primeira estrada tem 160 km de comprimento e a segunda estrada tem 85 km. Então, ele quer saber o seguinte, né? De quantos em quantos quilômetros serão colocadas as placas, sabendo que a distância entre elas deverá ser o maior possível. Então, mais uma vez, nós notamos o quê, pessoal? Ó, duas estradas, a primeira 160 km, a segunda 85 km, ele quer o quê? A distância entre as placas. Então, nota, pessoal, que a distância entre essas placas é o quê? É o maior tamanho possível. Então, nota que aqui, pessoal, é como se você pegasse esses caminhos aqui e dividisse em pedaços. E em cada extremidade desses pedaços, ele ia colocar uma placa. Ou seja, são divisores, certo? Essa distância será o divisor máximo comum a 160 e a 85. Portanto, o que ele quer saber é o quê? Ele quer saber é o nosso MDC de 85 e 160. Então, vamos então fazer logo, né? Já sabemos. Então, dividindo por 2, nota que 85 não dá por 2. O 160 dá, que dá o quê? Dá 80. Mais uma vez, ó, 85 não dá, eu vou só dar o tracinho dizendo que eu estou repetindo. O segundo não, então 80 para 2 dá 40. O 85 não dá, né? Então, divide o 40 por 2, que dá 20. Aí, o 2, o 85 não dá, então eu vou só repetindo. Então, o 20 por 2 dá 10. E o 10 por 2 dá 5. Então, aqui nós vamos colocar aqui o nosso 85 agora. Porque o 85 agora ele é divisível por 5. Então, 85 dividido para 5, pessoal, vai dar 17. E 5 para 5 dá 1. Então, nota que esse 5 aqui divide os dois ao mesmo tempo. E 17 só dá o quê? Só dá por ele mesmo, é um número primo, que é igual a 1. Então, com isso, né, o que é que nós temos então? Então, o nosso MDC, pessoal, será dado o quê? Pelo produto dos números que dividem os dois números ao mesmo tempo. Mas nota que só temos um número que divide eles dois ao mesmo tempo, que é o 5. Portanto, né, o nosso MDC será o quê? Será igual a 5. Certo? Será igual a 5. E o que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, ó, voltando para cá. O que é que a questão quer saber? A distância entre as placas. Portanto, pessoal, o nosso MDC dá 5 km. Ou seja, o que significa isso? Significa que a distância entre cada placa que deverá ser colocada tem que ser de 5 km. Ou seja, a distância entre as placas é de 5 em 5 km. Ou seja, a cada 5 km você coloca uma placa. Beleza, pessoal? Tranquilo, não é isso? Não é uma questão tão complicada assim, mas o raciocínio é interessante. E é isso aí. Então, com isso, finalizamos então aqui as nossas aulas de resolução de questões. Fizemos 3 aulas, pelo menos por enquanto, né? Talvez, dependendo do que possa acontecer, se encontrar algumas questões interessantes, eu posso adicionar nessa playlist mais questões de MMC e MDC. Mas eu acho que essas questões aqui, que nós trabalhamos até agora, ela dá para fundamentar bacana esses dois conteúdos.
Também acho que ficaram bastante claros esses conteúdos, né, que nós abordamos aqui nas nossas aulas, nos exercícios também. Então, acho que ficou bem claro, tá bom? Então, se você gostou do nosso vídeo, dê um like, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você tem algum colega, você que é aluno, tem algum colega que também tem dificuldade nesse assunto, compartilhe com esse colega, tá bom? Ajude-o também, assim como eu ajudei você. E se você é professor, compartilhe aí os nossos vídeos com seus alunos, tá bom? E é isso aí. Então, ficamos por aqui. Nos encontramos aí no próximo assunto, né? Comente aí embaixo também qual conteúdo você gostaria que nós trabalhássemos aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso aí. Falou, valeu! Fui!